É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. Eu sou o Glauco Keller, está no ar mais um programa Subtexto, na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, para você escutar diferente, para você entender diferente, para você aprender diferente. Como você sabe, no programa Subtexto sempre passam por aqui artistas, escritores, poetas, gente que traz arte, educação e cultura nas ondas do rádio. Você que está acompanhando a gente aqui pela 95,3, vem aqui para o YouTube, acompanhe esse bate-papo com o entrevistado de hoje em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. E se você curte podcast, vai lá para o Spotify, procura programa Subtexto, você vai encontrar mais de 90 entrevistados e entrevistadas que passaram por aqui para trazer arte, educação e cultura. Bom, o entrevistado de hoje, ele é poeta, é educador, é articulador de cultura, tem muita experiência na literatura marginal e passa pelo programa Subtexto para falar de arte, de literatura. Eu estou falando do Tiago Peixoto, que me encantou com 2 livros que eu li dele, daqui a pouco a gente vai falar quais são, me encantou com a poesia dele. Tiago, seja bem-vindo, meu caro, bom ter você aqui no programa Boa Subtexto. noite, boa noite, boa noite. Pô, que legal. Boa tarde, né? Bom dia, não sei quando vocês vão estar vendo isso aí. Prazer estar aqui conversando com você. Tô muito feliz. Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal aí? Tá legal, tá legal. Eu tô. Você vê, a poesia ela abre uns caminhos para mim, assim, eu vou descobrindo as pessoas, de repente eu tô aqui conversando com você, né? Pode ter alguém vendo aqui agora que eu jamais esperava, estava só ali vendendo meu livro. Foi na Paulista que a gente se encontrou, né? Depois Foi na Flip, cara. foi na Flip, verdade, verdade. A gente se encontrou para deixar claro para o nosso ouvinte. Eu estava tomando um café na frente do espaço de literatura independente. E o Tiago chegou e falou da literatura dele, falou da poesia dele, recitou um poema, e eu tive o prazer de conhecer o texto do Tiago. O Tiago eu conheci lá na Flip, mas o texto eu vim a conhecer depois. O Tiago, você mora em São Paulo, cara? Então, eu moro em São Paulo, moro na zona sul de São Paulo, mais precisamente aqui, Jardim São Luís, é próximo ao Parque Guarapiranga, distrito de Jardim São Luís, Parque Alves de Lima, PAL, né? Para quem é daqui da Quebrada, a gente chama de PAL, né? Mas é o Parque Alves de Lima. Tô aqui na Zona Sul, sou nascido e criado aqui nessa região, Santo Amaro, minha infância, assim, passei muito tempo, tudo aqui, mais ou menos aqui, um perímetro de uns 15, 20 minutos aqui 15 minutos aqui em São Paulo, assim, é pertinho, né? Eu sei que às vezes as pessoas acham, eu tava trocando essa ideia esses dias, assim, porque eu falei aqui da Paulista, né? Eu trabalho lá na Paulista, leva 1 hora para ir. As pessoas falam, meu, você 1 hora você sai da sua casa para trabalhar. Lá onde eu moro 1 hora eu estou fora da cidade. Então, mas aqui para a gente as distâncias de São Paulo é outra configuração, né? O Tiago, e em que momento da sua vida a literatura, a frase, o texto, a poesia em especial começaram a te tocar? Cara, assim, pensando mesmo lá, quando começou a me tocar, é uma coisa louca, porque, tipo assim, eu sempre me interessei pelos compositores, assim, desde moleque, assim, eu tenho memórias assim, não vou saber precisar a minha idade, mas deve ter uns 5 anos de idade, 6 anos de idade, de ouvindo, tipo, no toca-fita do carro, assim, tipo, Raul Seixas. Meu pai gostava muito de Raul Seixas, e eu gostava de ouvir pensando, falar, meu, o cara nasceu há 10 mil anos atrás, que loucura, tipo assim, eu já me sacava que era uma história inventada, assim, né? Então, isso, tipo assim, acho que talvez a primeira pessoa que eu me liguei que fazia isso, que eu achava que era uma magia, assim, foi ouvindo Raul Seixas, assim, nessa época. E aí eu já me ligava em composição daí, assim, porque eu sempre lembro que eu ouvi uma música e falava, nossa, quem escreveu essa música? Ouvi a música e ia atrás de saber quem escreveu, assim. Então, acho que, tipo, começou aí, daí eu comecei a ouvir muito rap, né? Rap nacional e aquela poesia forte, bonita, pesada muitas vezes e tal, e eu já me ligando assim nas letras. Então, tipo assim, eu sempre tive esse interesse de ver quem que cria isso, saca? Então, tipo assim, eu lembro, eu acho que com
deve ser 97, 98, eu tinha 11, 12 anos, assim, a minha mãe comprou para mim um disco do Gabriel Pensador, assim, tipo, era disco, então talvez seja antes, isso deve ser 96, 95, assim, e aí eu lembro de ter esse primeiro disco, assim, e eu ouvi, e falar, nossa, o cara, olha as ideias do cara, e daí eu comecei a ouvir muito isso, assim, e aí, tipo assim, ó, foi quando eu me toquei, eu já era um grande apaixonado por essa coisa de fazer as letras, de quem faz as letras, sabe? Lembro quando eu descobri que a Cássia Eller era intérprete, eu fiquei super frustrado, eu falei, meu Deus, como assim eu amo essa mulher? Eu não... Tipo, moleque, assim, né? Eu falando, caramba, olha como era a inocência, assim, ainda não conseguia ver a beleza do intérprete. Hoje eu, tipo, nossa, meu Deus, eu sei a importância e tudo mais. Mas eu tinha isso de querer ver quem que fez a coisa, assim, sabe? Me sentir traído, falar, meu Deus, o que é isso? Mas acho que eu tinha já isso já desde a infância. Na adolescência, assim, eu já comecei a escrever algumas músicas, tocar violão já desde os 16, então comecei a escrever músicas, então, tipo assim, começou a vir eu querer fazer essa magia aí também, já na adolescência, assim. O Thiago, é legal você falar do Raul Seixas. Eu sou Raul Seixista também, eu gosto Sim. muito do. Eu acho um artista completo, o Raul, né, cara, na temática e na musicalidade. Ele passeou por tudo quanto é gênero, né, cara? E, e é curioso porque há alguns meses eu entrevistei aqui a professora Rosana da Câmara Teixeira. Ela é uma professora que é da UFRJ, se eu não estiver enganado, e ela escreveu uma obra chamada Krieg Rabandolo, Cuidado, aí vem Raul Seixas. É uma obra que estuda o fã do Raul, cara. Ela estudou no doutorado dela, porque é diferente de tudo. Tem, inclusive, aí em São Paulo, uma passeata no dia de nascimento do Raul, ou no dia de morte, se eu não estiver Aham. enganado, né, cara? Tem, não, tem sim, tem. Aqui, tipo assim, eu acho que é louco, porque, assim, o meu filho hoje gosta de Raul Seixas. É, é lógico, tipo, eu acho que ele é tudo isso mesmo. Eu gosto muito. Meu pai, ele era tipo um cosplay de Raul Seixas, assim, quando ele era jovem, assim, né? Então eu acho que eu tinha muito essa. Eu via talvez o meu pai no Raul Seixas, assim, muitas vezes. E o meu pai ficou velho, ele parou de gostar até do Raul. Eu gostava muito, assim. Mas eu acho interessantíssimo, porque, tipo, é uma. Na verdade, lógico, os fãs do Raul, porque os fãs do Raul têm muito uma filosofia também, assim, um modo de vida, né? Porque por conta da sociedade alternativa e as coisas que ele propunha e tal. Com certeza é um perfil interessante a ser estudado, mas eu acho que o perfil, assim, não sei, hoje ainda tem, né? A galera que é muito fã de um artista começa a, a pensar como e performar e tal, e eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Talvez os fãs do Raul tipo um laboratório, talvez para começar, talvez teria que partir por aí mesmo, acho que é legal. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual da 95,3 FM da Rádio Fiscar, Tiago Peixoto, que é poeta, educador, articulador de cultura e gentilmente bate um papo com a gente aqui, traz um pouco do conhecimento dele para você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar, no YouTube e também no Spotify. Então, se você quer assistir a esse bate-papo, vem aqui para o YouTube, se inscreve no canal, acompanha o programa Subtexto também no Spotify, se você curte podcast. O Thiago, é curioso, cara, você falando das suas influências, assim, né, ainda na infância, porque eu senti muito que a sua poesia é uma poesia para ser declamada, né, cara? Uma poesia muito, muito musical, né? Obviamente que é possível se ler a poesia. Eu li as duas obras que eu tenho aqui, daqui a pouco eu vou mostrar, tá aqui, ó, Teimosia, que é a última, né, Thiago? Essa aqui, né? E o Disperso, que está aqui também, ó. Cara, que é muito, muito, muito bacana. É um poema só, me lembrou, obviamente, do Ferreira Goulart, o poema sujo, né, cara? Que é aquele poema gigante e tal. Mas quando você escreve, cara, você falou que você gosta, você se interessa muito pela letra. Você pensa na musicalidade, no som que aquilo vai proporcionar para quem estiver lendo, ouvindo? Cara, com certeza. É assim.
Ô, Glauco, eu acho que eu comentei, não sei se eu comentei com você, mas a gente vai falar aqui, eu sou desse movimento dos saraus, dos slams, né? Então, a oralidade passa muito pela minha escrita. E eu mesmo as coisas que... O meu processo até de compor minhas músicas, eu olho para os textos e daí vou tentando cantar eles e tal, e vou achando as melodias. Mas a minha poesia, eu sempre recito, eu escrevo e recito, e escrevo e recito, escrevo e recito, e, tipo assim, a oralidade interfere bastante na minha escrita, assim. Então, é uma coisa que, para mim, acho que talvez por conta mesmo dessa minha formação, que é essa formação literária dentro dos saraus, dentro dos slams, o texto falado, para mim, eu não menosprezando o texto escrito, porque eu gosto muito de ler também, entender a construção, porque muitas vezes quando o poeta, porque eu leio muitos poetas que falam seus textos também, que é essa galera da cena que eu faço parte, mas eu quero ler para ver como que o cara montou aquilo, assim, saca? Mas é parte desse processo, assim, eu faço muito isso de pegar, ler e reler e daí reescrever. E daí falar, putz, não, isso aqui não tá, acho que tenho que escrever melhor, tal. Tipo, porque para eu falar assim não tá funcionando. Essas duas palavras aqui, quando pronuncia, não fica legal. Então, volto para acertar o texto, assim. Então, é parte importante do meu processo, essa fala aí. Você sabe que me chamou também bastante atenção? Você tem muita rima interna, né, cara? O texto escrito, ele em geral, né, historicamente, ele tem mais a rima no final do verso, né? Agora, a musicalidade do seu texto, ela se dá muitas vezes pela rima interna. E o que que é a poesia marginal, Thiago, na sua concepção, assim, esse movimento do qual você faz parte? Cara, eu entendo assim, poesia marginal, né, a poesia periférica, ela já foi já recebeu essa nomenclatura em alguns períodos na história, né? Tipo assim, lá na década de 70, 80, tinha os poetas marginais, né, que ainda tem, assim, o Chacal, faz o CEP 20.000, ele é ali daquela primeira cena marginal, que foi a geração mimeógrafo, eram poetas que não estavam nas grandes editoras, né, que não conseguiam publicar seus livros nas editoras, e aí começou eles mesmos fazerem os livros através do mimeógrafo. E de outras formas, umas publicações mais simples circulando, despreza não, mas assim, o mercado editorial não me quer, eu também não preciso, eu faço minha obra circular independente do mercado editorial. É, e é uma cena legal, uma cena importante. O Paulo Leminski ali pega essa galera, a Ana Cristina César, mas eu já, tipo assim, eu compreendo essa cena marginal num segundo momento, que é o momento em que a periferia começa a publicar também seus livros. E lá no começo dos anos 2000 teve até eu acho que é um marco, eu não vou lembrar se é o ano certo, mas é o ano que a Caros Amigos faz a edição, apresentando vários autores marginais, ele não chama de literatura, de poesia, chama de literatura marginal, na época. E aí tinha o Ferrez, tinha o Paulo Lins com Cidade de Deus, o Ferrez era com Capão Pecado, o Sérgio Vaz, então, tipo assim, essa galera foi uma galera periférica que começou a escrever e também se autopublicar em muitos casos e tal. E eu acho que, tipo assim, aí é isso. Por isso que eu gosto das duas nomenclaturas, porque tem o marginal e tem o periférico, e tem o marginal periférico. E tem o periférico que não é marginal hoje, já está nesse lugar, porque eu acho que, tipo assim, tem a periferia hoje está dentro de vários autores da periferia, autores negros estão dentro das editoras grandes, consegue algum espaço, ainda que a disputa é super desleal, mas consegue algum espaço no mercado editorial. Tem alguns nomes, tem outros nomes que são periféricos e são marginais. Então, tipo assim, não estou no mercado editorial e moro na periferia, sou criado na periferia. Então, acho que tem essas leituras, mas eu acho que a fundo, assim mesmo, eu gostaria de ser só poeta, né? Ser só literatura. Eu acho que essas coisas não precisam, mas quer dizer, eu gostaria que não precisasse, mas muitas vezes o jeito de você estar numa programação literária
é se você for se apresentar como poeta que é da periferia, ou se, tipo, no caso, o poeta negro, ou a mulher, tipo assim, tá, tem esse recorte aí cabe nesse mercado editorial, assim, agora se você, não, você vai falar aqui sobre literatura ou sobre qualquer, uma coisa que não seja segmentada, aí eles têm o autor especialista ali que vai falar e que é sempre a elite branca, homens e tudo mais. Então, eu acho que tá nesse lugar. É uma caixinha que é uma coisa de mercado mesmo, assim, saca? Mas eu mesmo, eu gosto de... Tem muito... Olha que louco, tem muito poeta que disputa slam que se chama de slammer. Tipo assim, fala, eu sou slammer. Por quê? Que eu não gosto de me autodeclarar slammer, apesar de estar no slam há mais de 10 anos. Mas porque eu acho estranho o slammer, a palavra slammer, sendo que o poeta já compreende, daí fala, não, mas é porque o slammer é o performático, é uma coisa assim, eu falo, mas gente, você não conhece poeta que é performático, se apresentando e tudo mais. E só que por que o slammer, ele entra também nessa coisa de mercado. Quando as pessoas querem me contratar, falar, mas eu quero um slammer, eu falo, não, então eu sou slammer. Daí fala, não, tipo, serve um poeta? Então eu vou de poeta, eu prefiro, mas se o que você quer no seu evento é um slammer, peraí que eu sou slammer também, sabe? Ah, você quer um poeta da literatura periférica, marginal? Então, beleza, pode ser eu. Mas se só quiser um poeta, eu posso ocupar esse lugar também, saca? Só que sempre tem isso. É o capitalismo, é uma coisa do cara querer botar a manchete, né, lá de tipo, né, o poeta da periferia, ou o poeta negro, ou o escritor, a escritora, tipo, como se essas pessoas não pudessem falar sobre tudo que atravessa a literatura, inclusive sobre o mercado editorial, sobre a perspectiva do Brasil acerca se a gente lê, se a gente não lê, qual que é o nosso interesse por literatura. A gente é capaz de trocar todas essas ideias, mas muitas vezes tem que ser enquadrado nessa caixinha da literatura marginal, periférica, para ser visto nesse mercado, saca? Esse tal de capitalismo tardio, né, Esse, Tiago? não, esse é o Abarca próximo. tudo, né, cara? Puxa vida, né? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e tenho o prazer de receber aqui o poeta Tiago Peixoto, que passa para falar um pouquinho de slam, para falar um pouquinho de poesia, para falar um pouquinho da sua história dentro da literatura. Se você que está acompanhando a gente aqui pela Rádio Fiscar, em 95,3, tiver a fim de acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo, é só você vir aqui para o YouTube e também para o Spotify, se você gosta de podcast, é só você seguir o programa Subtexto lá, procurar programa Subtexto, você vai encontrar vários episódios da galera que passa por aqui semanalmente para falar de arte, de educação, de cultura. Quero aproveitar para fazer um convite especial para você. Você sabe, o Canto das Letras é o nosso apoiador cultural e eu convido você para conhecer o espaço do Canto das Letras. Lá você encontra livros novos, usados, HQs, livros da literatura nacional e universal, e muitos vinis, CDs de MPB, de jazz, de rap, de blues, tem muita coisa legal no Canto das Letras. Você chega lá, toma um café, bate um papo com o Serginho, que é o livreiro mais querido da região, enquanto você ouve um som, escuta um vinil e procura a obra que mais lhe apetece. E se você quiser mandar um salve para o Serginho, perguntar sobre uma obra, sobre um vinil, sobre um CD, é só você escrever para 16 982464964. Vou repetir, 16 982464964. E eu sempre falo para você ficar atento aqui ao programa Subtexto, às nossas redes sociais, porque sempre tem livro para você na faixa. Tem livro do Jefferson Tenório esse mês, tem o Tony Bellotto, que é prêmio Jabuti. Já passaram por aqui Franz Kafka, já passou por aqui a Clarice Lispector, Graciliano Ramos, gente da alta literatura nacional e universal. Então, fique atento às nossas redes sociais, porque sempre tem sorteio de livro. Vou repetir o telefone, o contato do Serginho, lá no Canto das Letras, 16 982464964. Canto das Letras, compra, vende, troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. Ô, Tiago, quando você parou para conversar comigo, cara, lá na Flip, você contou uma história muito legal que era a origem do nome Baderna, cara, que é a editora da qual você é sócio e da qual
pela qual você publica, cara. E eu queria que você gentilmente contasse essa história de novo, porque o nome já é legal, Baderna Bagunça, tal, mas não é por aí, né? Então, é também não é, né? Mas assim, esse nome, a Baderna antes chamava Conecta Brasil, a editora. E aí, só que a gente não tava, tipo assim, sim, vou retomar, assim, mas quando a editora ela foi fundada pela minha mãe, minha mãe é contadora, lá no início dos anos 2000, ela saiu da área de contabilidade e quis publicar um livro. E ela tinha uma empresa que era uma contabilidade, ela mudou lá o KNAI, virou uma editora e começou a publicar os livros dela. Isso a gente era adolescente, minha mãe mãe de quatro filhos, tal, não conseguiu viver de literatura, né, no começo dos anos 2000, largou tudo, voltou para contabilidade. Só que daí a empresa ficou parada. Em 2012, quando eu decido publicar meus livros, eu falo, vamos pegar essa empresa, então, vamos publicar por essa editora. E daí eu comecei a publicar, e minha irmã também começou a escrever, quis publicar, e eu casei, a minha esposa também poeta, começou a escrever, quis publicar, e a gente começou, peraí, vamos transformar isso, então, numa produtora, tal, vamos começar a fazer os projetos da Conecta Brasil. Aí, só que a gente falou, mano, Conecta Brasil não tem a nossa cara, não é a cara de empresa de telecomunicação, sei lá, não tem a ver. Aí a gente foi atrás do nome Baderna, era um nome que a gente já gostava por conta primeiro de ser uma ressignificação da palavra, né? Buscar uma palavra que sofreu um memoricídio no dicionário, né? Eu uso esse termo memoricídio porque a própria tataraneta da Marieta Baderna tem um livro chamado Memoricídio da Palavra. E Baderna é o nome de uma mulher que viveu aqui no século XIX, Marieta Baderna, dançarina italiana. E ela foi uma revolucionária na época, né? Ela veio para cá jovem, assim, com 17, 18 anos, já com uma carreira nos teatros lá da Europa, veio para dançar nos teatros municipais aqui, com a companhia dela em São Paulo, Rio, Pernambuco e tal. E só que ela começou a frequentar as danças, as festas na rua, também as serestas, as rodas de jongo, de umbigada, e começou a pegar referência dessas danças e colocou dentro do balé dela, dentro da coreografia. E aí, tipo assim, isso imagina para uma mulher da época, uma mulher nova da época frequentando, assim, como que ela não era vista já, né, muito libertária, então, e já tinha esse preconceito em torno dela, e aí começou também a ter o preconceito com o fato de, tipo assim, o povo começou a frequentar o teatro, os brancos, pobres e os negros, libertos da época começaram a frequentar os teatros para assistir ela misturar balé com os passos da umbigada e com os passos do lundu e outras danças populares do povo brasileiro mesmo, que dançava na rua. E aí é louco porque os recortes de jornais mostram na época que o povo comemorava como um gol, né? Nem tinha futebol, assim, em 1840, assim, 50 não tinha, mas o povo, tipo assim, a cada vez que via um passo dela, e daí o teatro começou a ter aquele conflito de classe dentro do teatro, né? Tipo, a elite começou a publicar as manchetes de falar assim, mais uma vez o teatro cheio de baderneiros, não sei o quê, não vou para lá porque vai ter os baderneiros. E aí, às vezes, as muvucas, quando tinha alguma festa na rua, olha lá, tá tendo baderna, olha os baderneiros ali, começou a virar sinônimo de arruaça. Mas é louco porque, na verdade, é um sinônimo de cultura, né? De pluralidade cultural, né? De fusão cultural, dela perceber, de falar assim, porra, a potência do Brasil tá aqui na rua, mano. Olha o povo, do jeito que o povo dança, eu quero misturar isso com o meu balé. Ela começou, tanto que ela começou a ser chamada de Maria, né? O povo, ela foi aclamada mesmo pelo povo e brasileirou o nome dela, e ao mesmo tempo que a elite foi desprezando ela, foi parando de contratar ela, a companhia dela foi caindo no esquecimento, o nome dela entre o povo ficou muito forte e tal, mas ela acabou morrendo esquecida, assim, ela deu aula, assim, os registros contam que ela deu aula de balé, de dança, assim, até o fim da vida, não tem exato, acho que o ano certo que ela morreu, mas, assim, a gente
por ser uma empresa que é de maioria de mulheres, a gente já tipo, falou, porra, mano, isso tem tudo a ver, porque é o nome de uma mulher que foi apagada pela história e apagada justamente por ter enxergado a principal potência do Brasil, que é o que o Brasil tenta apagar ao longo de toda a história, que é a influência negra, que é a influência indígena. E a gente falou, não, então vamos mudar o nome para Baderna. E desde então, desde 2018, que a gente passou a chamar Baderna e começou a fazer projetos mesmo produzidos pela empresa, passou a ser uma produtora cultural mesmo, para além do trabalho editorial. E é um pouco disso, a história da Baderninha é legal, porque a tataraneta dela, a Paula Giannini, ela entrou em contato com a gente para agradecer. A gente falou, meu, fiquei muito feliz de vocês usarem, ressignificarem, pegarem esse nome assim, porque ela mesma, por exemplo, ela usa Paula Giannini, né? Ela não usa... E ela tem esse livro, eu usei o memoricídio da palavra, ela tem um livro que chama Baderna, Memoricídio da Palavra, Memoricídio no Dicionário. Depois eu vou pegar o nome, posso pegar o nome certo. Mas que justamente ela resgata a história da tataravó dela, que foi apagada de tal forma que ela passou, né, a vida, a infância, cresceu sem poder usar um nome, ou tipo assim, é uma coisa muito pejorativa, né, muito dura, muito pesada, e é louco, porque é fácil de entender como isso acontece. A gente vê como é esse conservadorismo hoje, né? Imagina naquela época, um Brasil ainda escravocrata, e chega uma dançarina italiana já com a cabeça, com outra cabeça. Tipo, ele já era um militante na Itália, acho que ela veio exilada aqui com o pai dela. Então, tipo assim, ela se deparar com o Brasil, com aquele Brasil, deve ter sido um conflito muito grande para ela, né? Ela foi para a rua botar a cara, tal. Então, tenho um orgulho de carregar o nome da Baderna aqui na nossa empresa, saca? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo o poeta Tiago Peixoto, que fala um pouquinho da sua própria história, da poesia marginal, de literatura, de slam e também da baderna. Eu fiquei muito tocado por essa história, cara. Eu adoro a história das palavras. E o Tiago está contando para você também que está acompanhando a gente aqui em 95,3 na sintonia da Rádio Fiscar. E se você quiser acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo, vem aqui para o YouTube, acompanha a gente no canal Glauco Keller e também no Spotify, é só você procurar programa Subtexto. O Thiago, como que é, cara? Caracteristicamente, a poesia marginal, ela olha para uma parte da sociedade, cara, que muitas vezes a grande literatura, a grande mídia quer esquecer, né, cara? Quer jogar para debaixo do tapete. E a gente está vivendo um momento ímpar da nossa, negativamente falando, da nossa sociedade, né? Com pensamentos fascistas, negativistas em relação à ciência. Como é que cara, lutar contra tudo isso, cara, sendo artista, cara, sendo produtor cultural e sendo poeta marginal? Cara, eu acho que é uma luta difícil, né? Eu tenho um poema no Tem Museu, eu falo, enfrentar o sistema munido apenas de poemas pontiagudos, afiados sem diapasão. Eu acho que é complexo, mas eu acho que é uma arma muito potente, né? Primeiro porque eles odeiam poesia, né? Então acho que isso daí é importante já fazer uma coisa que vai incomodar eles mesmo, porque eles não gostam de cultura, não gostam de arte, eles gostam talvez de música americana, porque eles não entendem também, né? Então, tipo, eu acho que tem esse ponto. Mas eu acho que tipo assim, é o trabalho de formiguinha mesmo do artista, de acreditar ali naquela ideia e que é importante a gente falar e refalar, porque já falaram contra o racismo, mas tá pouco, vamos falar mais, então, porque já falaram contra a violência de gênero, mas tem que falar mais, tem que conscientizar mais, tem que ir na base, então tem que chegar antes, como a Emicida fala, assim, né, tipo assim, tem que chegar antes dessas ideologias todas estarem chegando nas crianças e tal, e eu acho que a poesia, essa poesia marginal, periférica, hoje, ela tem essa característica muito forte de que o Sérgio Vaz falava, já vi ele falar muito sobre isso, sobre os saraus terem formado os poetas cidadãos, assim, sabe?
de tipo assim, eu quero interferir na sociedade com a minha poesia. É isso. Não sei se minha poesia. Eu posso falar isso hoje, eu não sei mesmo se eu vou ficar famoso com meus livros vão ter alguma relevância quando se for contar a história da literatura brasileira. Mas eu tenho plena consciência que a minha poesia hoje ela interfere no dia a dia da cidade, no dia a dia do país, porque eu estou dentro das escolas, eu estou dentro do transporte público falando poesia, eu estou dentro de um terminal de ônibus falando poesia. Então, muitas pessoas estão sendo impactadas hoje com isso, sabe? Eu acho que tem essa urgência do texto precisar chegar hoje. É sobre isso que eu preciso te falar sobre isso hoje. E eu acho que é legal, assim, é um legado que os saraus deixaram. Eu vejo que o Islã ele também tem um compromisso muito forte de tá realmente olhando para as escolas, está dentro das escolas, está falando com as novas gerações, tá com compromisso de levar, de fazer a poesia no nosso território, né? Tipo assim, é lógico que a gente tem que ocupar todos os territórios. Tanto é que a gente foi lá, eu conheci você na Flip, e eu achei importante a gente estar lá na Flip, na rua, falando poesia, apresentando nosso livro, mas é importante a gente estar aqui também na Quebrada, fazendo os nossos textos aqui no nosso território, fazendo como a gente faz com poetas ambulantes dentro do transporte público, impactando aí as pessoas indo trabalhar, indo estudar, as pessoas que carregam a cidade nas costas mesmo, que carregam o piano mesmo dessa sociedade tão desigual. Eu acho que essa nossa literatura periférica, marginal hoje, tem muito esse compromisso, saca? E eu acho que tem que ter mesmo, porque é muito desleal, porque eles são donos dos meios de comunicação de massa, eles são donos das redes sociais, então eles propagam as verdades deles em escala muito grande. Mas esse trabalho de formiguinha, de um a um aqui, a gente faz e é muito impactante. Não é tão impactante quanto, não sei, porque é um trabalho mais difícil, é mais árduo de fazer, saca? Mas ele é significativo e ele realmente contagia muita gente, saca? Ele vai acontecendo, ele vai comendo pelas beiradas assim. Quando os caras percebem, já tem todo um movimento, toda uma geração ou várias gerações já engajadas em lutas importantes, em movimentos importantes de transformação da sociedade, seja em qual frente for, saca? O Thiago, o poeta não ganha slam, quem ganha é a poesia, cara? Isso aí é uma briga, né? Os poetas... Isso é um lema do Slam do 13, né? A poesia é quem vence sempre, né? E virou um pouco do lema dos slams. Muitos slams falam isso, não, a poesia é quem vence e tal. E eu acho legal, assim, pensar sobre isso, porque, tipo assim, quando eu escrevi esse poema, era um poema, é o poema do Slam do 13, o primeiro que eu fiz. Hoje tem outro que a gente fala assim, mas a gente falava esse poema na época porque era estranho competir poesia, saca? E aí eu, tipo assim, era quase que uma justificativa já assim, mano, vem aqui, mas é a poesia quem vence, tá? Tipo, você não vai sair derrotado ou porque perdeu um slam. E é legal porque eu acho que isso aconteceu mesmo. Muitas vezes as pessoas chegam em mim e falam assim, Thiago, que poesia quem venceu, mano? O outro poeta era muito melhor, e aí quem ganhou foi esse aqui, então nada a ver. Mas, assim, essa expressão, esse verso, eu criei muito menos sobre o evento e muito mais sobre o movimento. Toda vez que a gente está se encontrando ali para ouvir uns aos outros, para falar poesia, pô, o Islando 3 acontece numa segunda-feira à noite, às vezes frio, assim, saca? Tá disputando com Jornal Nacional, com tela quente, com novela, e tem gente lá dentro de um terminal de ônibus para ouvir poesia. Se a poesia não tá vencendo, então não sei o que tá, saca? Ah, não venceu porque eu não ganhei, tipo assim, porque tem isso também, a pessoa vai lá tomar uma nota baixa, daí falou, putz, eu não ganhei, a poesia não... Mas, tipo, não é sobre você, não é sobre quem ganhou na noite, é sobre o encontro. Toda vez que a gente tá junto, a poesia tá vencendo. E tanto tá vencendo que quando o Slam do 13 surgiu, tinham 5 slams, o Slam do 13 é o quinto slam do Brasil. Hoje tem 500 slams no Brasil, assim. Então a poesia está vencendo. Toda vez que a gente está se encontrando, a poesia está vencendo. Tem mais gente querendo fazer poesia, mais gente querendo ler, mais gente querendo se encontrar para falar poesia, saca?
Agora, tipo assim, se quem ganhou, quem não ganhou, se foi realmente quem mais tocou na noite que ganhou, pode ser. O slam é injusto, eu sempre falo que o slam é injusto porque tem 30, 50, 70 pessoas assistindo, tem 5 pessoas dando nota. Então, vai sair um monte de gente frustrada, né? Tipo assim, pô, queria que o outro ganhasse, queria que o outro ganhasse. Mas também tem assim, a gente saber que a gente está indo lá para uma brincadeira, sabe? Tipo, eu não vou ficar melhor poeta nem pior poeta porque ganhei um slam ou porque perdi um slam. A gente tem que estar disposto a brincar ali mesmo e perdeu, bora para frente e tirar um pouco disso. Eu acho que esse é um ponto legal do slam porque ele educa os poetas dentro desse lugar do ego, assim, né? Porque o poeta às vezes tem um ego gigante, né? A gente, pô, fiz um poema que, meu Deus, as pessoas choram quando eu falo e tal. Então, isso é uma vaidade que é de direito, acho que pode ter, né? A gente tem esse dom com as palavras e a vaidade do poeta está nesse lugar. Mas, assim, às vezes o Islã traz o poeta um pouco para o chão e fala assim: não, você é bom, mas calma aí. Então, ali, aquela pessoa ali você não agradou, você agradou todas essas, aqui, aquela ali não, mas tudo bem também, porque não precisa agradar todo mundo, saca? A gente tem que aceitar também ali. Se está na brincadeira, está na chuva, é para se molhar, então vamos se molhar, não tem problema perder, não tem problema. E daí eu fiz esse texto aí no livro, tem esse texto que eu falo: eu nunca venci um slam, é a poesia quem vence e tal. É, porque também era para provocar, porque eu fui num slam e as pessoas estavam cobrando muito sobre isso. Eu vi um cara gravando um vídeo sobre isso, falando, não, porque não é a poesia que venceu. Aí eu falei, meu, vou ter que então fazer outro poema para falar sobre isso. E, enfim, mas é uma provocação, assim, mas é que é natural a gente, desde que surgiu o Slam do 13, ou que talvez quando surgiu lá o primeiro Slam, o cara já sabia, pô, nós estamos botando competição com poesia, e isso vai dar problema em alguma coisa. E vira e mexe tem alguma confusãozinha, mas nada demais. A poesia é quem vence, acredito até hoje, 13 anos, 14 anos de Slam, 13 de Slam do 13, e eu acredito nessa frase aí, e fico feliz toda vez que eu vejo um slam, muitos slams hoje nem sabe da onde, muita gente não sabe de onde veio, assim, saca? Mas eu também, eu não fico reivindicando nada, assim, eu tô no slam, quando a pessoa fala, eu falo, é da hora, é isso mesmo, pois é, quem venceu, tá propaganda desse jeito mesmo, é assim que tem que ser. Tiago, a gente está chegando ao final do subtexto. Tinha muita coisa para falar para você, cara, muitas anotações que eu fiz, vários poemas. Conhecer o Teimosia foi muito, muito bacana. Conhecer o Isaac, conhecer a sua releitura do Também Eu Vou Reclamar do Raul, a sua poesia sobre as agruras de ser pai e de ter que vender livro, vender poesia para sobreviver. E acima de tudo, conhecer você, cara, te ouvir falar um pouco de poesia, conhecer um pouco do, do movimento da literatura, da poesia marginal, do slam, foi muito, muito bacana. Eu queria saber, cara, quem quiser conhecer você, cara, te seguir em rede social, comprar seus livros, como é que faz, Thiago? Cara, quem puder aí, estiver ouvindo agora, corre lá no Instagram, @poeta Thiago Peixoto, Thiago com um TH. Se você botar poeta Thiago com TH, já sou o primeiro lá que aparece. Segue aí também Baderna Literária, Islando 13. E quando puderem, estiverem aqui por São Paulo, vem aqui na Baderna, a gente faz sarau todo mês, assim, a gente faz todo segundo sábado do mês, faz o sarau Baderna. O Islando 13 a gente faz toda a última segunda-feira do mês, dentro do Terminal Santo Amaro. E eu vendo meus livros na rua, geralmente eu estou ali no MASP, eu estou ali na Augusta, na Praça Roosevelt, eu sempre estou ali abordando a galera, falando uma poesia pro pessoal, assim, e quem puder, comprem aí livros dos artistas na rua, galera, dá uma atenção, porque é vocês que investir na literatura é isso também, mano, você pegar e ver, pô, um poeta igual o Glauco fez, falou assim, mano, peraí que eu vou comprar o seu livro, tipo assim, é assim que você está investindo mesmo na literatura. Eu falo, tipo, é lógico, você tem que entrar na livraria e gastar todo o seu dinheiro na livraria, pode gastar. Mas se você gosta mesmo dessa parada, você investir no escritor é muito importante, saca? Então, tipo assim, se você tiver essa oportunidade um dia encontrar com o autor, sabe porque outro dia eu encontrei com tava vendendo, a pessoa adorou meu livro, falou, mas não vou comprar não, porque eu quero comprar na livraria e tal. Eu fiquei de cara, falei, mas você prefere entrar na livraria e comprar do que comprar na mão do autor? Às vezes as pessoas não percebem a grandeza ali do momento. Fala, pô, você está aqui com a pessoa que escreveu, saca? Então, valorizem isso aí quando vocês
me encontrarem na rua, compra meu livro, mano. Resumindo, faça igual o Glauco, aí já compra logo os dois, que aí você leva o pacote para casa. Você está aí com o Teimosia, que foi lançado em 2025. Ele tem 45 poemas, diversos temas. O Teimosia, ele é teimosia. Muitas pessoas perguntam por que teimosia, porque ele veio justamente no momento que eu estava a vida de poeta é altos e baixos, né? Eu já estava pensando em desistir de tudo, aí de repente eu falei, não, quer saber? Eu escrevi o texto Teimosia e publiquei ele. E aí ele reacendeu isso de querer viver só de poesia, ir para a rua vender, saca? Agora, o Disperso, ele já é de 2019, ele é de uma outra geração, ele é um texto inteiro, né? Um livro todo versado, e aí passa por memórias, por filosofia, crítica social, assim, dentro de uma cabeça dispersa aí de um poeta, enfim. É um pouco disso aí. Muito obrigado de verdade pela atenção. Obrigado, Glauco, pela atenção com minha obra, assim. É muito legal poder assim, eu acho que a gente, autores marginais, autores periféricos, convivem pouco com isso, com alguém que tem esse cuidado, essa atenção com o que foi escrito e perguntar e entender, pô, você fez isso aqui e tal. Isso é muito gratificante. Então, muito obrigado de verdade pelo carinho, pelo respeito aí com o meu trabalho. E as portas aqui estão abertas quando vier aqui para São Paulo, dá um salve, bora se trombar. Tamo junto. É isso, bom demais ter o poeta Tiago Peixoto aqui no programa Subtexto. Aconselho muito você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, a conhecer o trabalho dele, conhecer literatura marginal, conhecer o trabalho de artistas que muitas vezes, como o Tiago destacou, não estão nas grandes editoras, não estão na grande mídia, mas fazem trabalho, acima de tudo, necessário dentro das artes. Eu sempre falo que a arte não serve para nada, é por isso que ela é tão importante, né? É isso, eu vou ficando por aqui. Esse é o programa Subtexto. Hoje, como eu falei, eu tive o prazer de receber o poeta Tiago Peixoto. E sábado tem mais programa Subtexto aqui na sintonia da 95,3, também no YouTube e no Spotify. Grande beijo para você, até lá, tchau, tchau.